Esta é uma história do jovem místico. Naquele dia, ele não saiu de casa buscando respostas ou experiências incomuns. Ainda assim, carregava uma sensação persistente de inquietação que não conseguia ignorar. Não era medo, nem ansiedade, mas uma atenção constante voltada para algo indefinido. Mesmo em tarefas simples, sua mente parecia alerta demais. Era como se algo estivesse prestes a acontecer, embora nada ao redor indicasse isso. Quanto mais tentava racionalizar, mais distante a explicação parecia ficar. O local abandonado ficava afastado da cidade, escondido por ruas pouco movimentadas e vegetação irregular. Poucas pessoas passavam por ali, e quase ninguém parecia notar sua existência. O tempo havia deixado marcas visíveis nas estruturas antigas, mas não havia sinais de destruição recente. As paredes permaneciam de pé, silenciosas, como se apenas aguardassem. O ambiente não transmitia ameaça imediata, mas também não convidava à permanência. Havia uma neutralidade estranha, difícil de classificar. Ainda assim, algo naquele lugar chamou sua atenção de forma inevitável. Ao se aproximar da entrada, o jovem místico sentiu o corpo reagir antes mesmo de qualquer pensamento consciente. Um leve arrepio percorreu sua nuca, seguido por uma tensão súbita nos ombros. Ele parou por alguns segundos, apenas observando o espaço à sua frente. Nada se movia, nada produzia som, e ainda assim havia uma sensação constante de vigilância. Não era como se alguém estivesse ali fisicamente. Era mais parecido com a impressão de estar sendo percebido. Aquilo não vinha de fora, mas também não parecia nascer apenas da imaginação. Ele decidiu entrar com passos lentos e calculados, atento a cada detalhe ao redor. O chão rangia sob seus pés, denunciando a fragilidade da estrutura. A luz entrava por frestas irregulares, criando sombras que se projetavam pelas paredes. Cada pequeno ruído parecia maior do que realmente era. O silêncio não era absoluto, mas parecia conter algo em suspensão. Respirar exigia mais consciência do que o normal. O ambiente parecia responder à presença dele de forma sutil, quase imperceptível. À medida que avançava, a sensação de estar sendo observado se tornava mais constante. Não havia olhos, rostos ou movimentos que justificassem aquilo. Ainda assim, o alerta interno não diminuía. O jovem místico percebeu que não sentia vontade de fugir, apenas de compreender. Algo naquele espaço parecia amplificar seus próprios estados internos. Pensamentos antigos surgiam com mais facilidade, acompanhados de emoções mal resolvidas. O lugar não criava essas sensações, apenas as refletia. Essa percepção começou a incomodá-lo mais do que o próprio ambiente. Foi nesse momento que ele entendeu que o desconforto não vinha apenas do local abandonado. A sensação de observação não era externa, mas interna, como um espelho invisível. Estar ali o colocava frente a algo que evitava há muito tempo. O espaço silencioso apenas removia distrações, deixando tudo mais evidente. Não havia pressa, nem urgência, apenas consciência crescente. Aquela experiência não era sobre o lugar em si, era sobre o que emergia quando nada mais interferia. O jovem místico permaneceu parado por alguns instantes, tentando se acostumar com a sensação constante de presença. O silêncio ao redor parecia mais espesso do que antes, como se tivesse densidade. Não havia sons claros, mas a ausência deles chamava a atenção. Cada passo dado ecoava mais do que deveria. Ele percebeu que o ambiente não reagia com hostilidade, apenas com atenção. Não era um aviso para sair, mas um convite para perceber. Aquilo o deixou mais curioso do que desconfortável. Ao avançar mais profundamente no local, ele começou a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Pequenas marcas nas paredes pareciam feitas para serem vistas de perto. O desgaste não era uniforme, como se certas áreas tivessem sido tocadas mais vezes. Havia uma organização estranha no abandono, difícil de explicar racionalmente. Nada parecia aleatório, mesmo após tantos anos de descuido. Essa percepção aumentou a sensação de que o lugar guardava algo além de sua aparência. E isso reforçava a impressão de estar sendo observado. A sensação não vinha acompanhada de medo, mas de uma atenção constante voltada para dentro. O jovem místico percebeu que seus pensamentos estavam mais claros do que o normal. Emoções antigas surgiam com facilidade, sem esforço. Lembranças que ele não acessava há anos
desapareciam sem resistência. O ambiente parecia reduzir o ruído mental, deixando apenas o essencial. Não era o local que invadia sua mente, mas sua mente que ficava exposta. Isso tornava a experiência intensa de uma forma inesperada. Ele decidiu parar novamente, apoiando-se em uma parede fria e irregular. Ao tocar a superfície, sentiu uma leve mudança na própria respiração. O contato parecia ancorá-lo no momento presente. Pela primeira vez desde que entrou, o alerta diminuiu levemente. A sensação de observação continuava, mas agora era mais compreensível. Não havia intenção externa por trás dela. Era como se o próprio espaço apenas refletisse quem estivesse ali. Essa percepção começou a mudar a forma como ele interpretava a experiência. O local abandonado não parecia conter algo oculto à espera de ser encontrado. Em vez disso, funcionava como um amplificador de estados internos. Quanto mais atenção ele dava às próprias sensações, mais claras elas se tornavam. O incômodo inicial começava a fazer sentido. Não era desconforto, mas consciência emergindo sem distrações. E isso exigia a presença real, algo que ele evitava há mais tempo do que imaginava. A sensação de estar sendo observado já não parecia estranha. Ela se transformava lentamente em autoobservação. O jovem místico percebeu que aquele lugar apenas retirava camadas de distração. Não havia julgamento, apenas exposição silenciosa. Tudo o que surgia ali já existia dentro dele. O local não criava nada novo, apenas revelava o que estava adormecido. E essa revelação ainda estava longe de terminar. Com o passar dos minutos, o jovem místico percebeu que o tempo parecia se comportar de forma diferente naquele espaço. Não havia referência clara de quanto tempo havia se passado desde que entrou. A luz que entrava pelas frestas permanecia quase inalterada. Isso criava a sensação de suspensão, como se o momento estivesse isolado do resto do mundo. Ele não sentia pressa nem urgência para sair. Ao contrário, havia uma estranha estabilidade naquele estado de atenção. Tudo parecia existir apenas naquele instante. Ao caminhar mais alguns passos, ele começou a notar mudanças sutis em seu próprio corpo. A respiração ficou mais profunda e constante. O ritmo dos pensamentos desacelerou sem esforço consciente. Sensações físicas antes ignoradas tornaram-se mais evidentes. Cada movimento era percebido com mais clareza. Isso não o deixava vulnerável, mas presente. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia completamente ali. A sensação de estar sendo observado assumia agora um novo significado. Já não parecia algo externo, vindo das paredes ou do espaço. Era como se sua própria atenção tivesse se voltado para si mesma. Pensamentos, emoções e memórias surgiam e desapareciam com mais nitidez. Não havia necessidade de analisá-los ou resistir. Bastava perceber. Essa observação silenciosa criava um tipo de clareza incomum. E quanto mais ele aceitava isso, mais natural tudo se tornava. O jovem místico começou a entender que aquele local não exigia nenhuma ação específica. Não havia nada para procurar ou encontrar fisicamente. A experiência acontecia independentemente de seus movimentos. Estar ali já era suficiente. O ambiente funcionava como um espelho neutro, refletindo apenas o que era trazido para ele. Quanto menos ele tentava controlar a situação, mais fluida ela se tornava. Esse entendimento trouxe uma calma inesperada. Memórias antigas surgiram de forma espontânea, sem carga emocional excessiva. Situações mal resolvidas pareciam menos pesadas quando observadas à distância. Ele percebeu que costumava evitar esse tipo de contato interno. O cotidiano cheio de estímulos sempre oferecia distrações suficientes. Naquele espaço abandonado, essas distrações simplesmente não existiam. Restava apenas a experiência direta do que estava presente. E isso exigia honestidade consigo mesmo. Ao reconhecer isso, o jovem místico sentiu que a sensação inicial começava a se transformar. O desconforto dava lugar à compreensão. Não havia nada ali tentando assustá-lo ou testá-lo. O local apenas retirava filtros e camadas. Aquilo que parecia observação externa era, na verdade, consciência interna emergindo.
Essa percepção marcava um ponto de mudança, e ele sabia que, a partir dali, nada seria interpretado da mesma forma. O jovem místico passou a observar o espaço com outro olhar. As paredes, antes apenas desgastadas, agora pareciam carregadas de significado, não como algo místico explícito, mas como registros silenciosos do tempo. Cada rachadura e cada marca contavam uma história de permanência. O abandono não significava ausência, mas transformação. O lugar havia mudado, assim como tudo muda. Essa percepção trouxe uma sensação estranha de familiaridade. Ele percebeu que sua presença ali não era casual, não no sentido de destino ou acaso místico, mas de sintonia interna. O local correspondia exatamente ao estado em que ele se encontrava naquele momento. Nem mais, nem menos. Estar ali era um reflexo direto de sua própria fase interna. Essa ideia não o assustou. Pelo contrário, trouxe um sentimento de coerência. Tudo parecia estar exatamente onde deveria estar. A sensação de observação, agora compreendida, deixava de ser incômoda. Ela funcionava como um lembrete constante de atenção. Cada pensamento era percebido com mais clareza. Cada emoção surgia sem a necessidade de ser nomeada. O espaço não exigia respostas, apenas presença. Não havia julgamento no silêncio ao redor. Havia apenas continuidade. O jovem místico sentou-se por alguns instantes, permitindo que o corpo relaxasse. O contato com o chão frio trouxe uma sensação de ancoragem. Ele percebeu que não precisava estar alerta o tempo todo. O ambiente já não parecia imprevisível. Tudo seguia um ritmo próprio, lento e constante. Essa estabilidade contrastava com sua rotina habitual, e isso se tornava cada vez mais evidente. Enquanto permanecia ali, ele notou que sua mente não buscava explicações imediatas. A necessidade de entender racionalmente diminuía. O que importava era a experiência direta daquele momento. O lugar não oferecia respostas prontas. Oferecia espaço para perceber. Essa diferença começava a se tornar clara para ele. Nem toda compreensão vem em forma de pensamento. Aos poucos, o jovem místico entendeu que o local abandonado não era o foco da experiência. Ele era apenas o cenário necessário. O verdadeiro movimento acontecia internamente. A sensação de ser observado era, na verdade, um convite à autoobservação contínua. Estar ali tornava isso inevitável. O espaço apenas sustentava esse processo. E ele sabia que ainda havia mais a perceber. Com o corpo mais relaxado, o jovem místico percebeu que sua atenção havia se aprofundado naturalmente. Não havia esforço para manter o foco. A mente permanecia clara, sem excesso de pensamentos. Cada detalhe do ambiente era percebido com simplicidade. O silêncio já não parecia denso, apenas presente. A sensação de observação se integrava ao momento. Tudo começava a fazer sentido sem necessidade de explicação. Ele passou a notar que a experiência não estava ligada ao lugar em si. O local apenas facilitava algo que já estava disponível. A ausência de estímulos externos tornava tudo mais evidente. Sem distrações, a consciência se voltava para dentro. Esse movimento não era forçado. Acontecia de forma natural, quase inevitável. Era como se o ambiente sustentasse esse estado de atenção. O jovem místico compreendeu que passava grande parte do tempo fugindo desse tipo de presença. A rotina, os compromissos e os estímulos constantes funcionavam como desvios. Estar ali removia essas camadas de ruído. O desconforto inicial vinha justamente dessa exposição direta. Não havia nada de errado nisso. Era apenas algo pouco praticado. Reconhecer isso trouxe um certo alívio. A sensação de ser observado deixava de ser interpretada como algo externo. Ela se tornava um estado de vigilância interna consciente. Observar pensamentos e emoções sem reagir tornava tudo mais leve. Nada precisava ser corrigido ou ajustado naquele momento. O simples ato de perceber já era suficiente. Essa compreensão era sutil, mas profunda, e não exigia palavras para existir. O ambiente ao redor permanecia silencioso e estável. Nada havia mudado externamente desde sua chegada. Ainda assim,
A experiência interna era completamente diferente. Ele percebia agora uma clareza que não sentia antes. O local não parecia mais estranho ou desconfortável. Tornara-se neutro, quase acolhedor, como se tivesse cumprido seu papel. O jovem místico sentiu que aquele momento marcava um ponto de transição. Não como uma revelação grandiosa, mas como um ajuste de percepção. Algo havia sido reconhecido, mesmo sem ser nomeado. A sensação de observação tornava-se parte de sua consciência. Ele sabia que sairia dali diferente de como entrou. Não por causa do lugar, mas por causa do que percebeu em si. Depois de algum tempo, o jovem místico percebeu que não havia mais nada a fazer naquele espaço. A experiência não exigia permanência prolongada. Tudo o que precisava ser observado já havia se mostrado. Ele se levantou com calma, sentindo o corpo leve e estável. O ambiente ao redor permanecia o mesmo. Ainda assim, a percepção era diferente. O local não parecia mais carregar tensão. Ao caminhar em direção à saída, ele notou que a sensação de observação diminuía gradualmente. Não porque algo estivesse se afastando, mas porque já não havia resistência interna. A atenção permanecia presente, porém integrada. Cada passo era dado com consciência simples. Não havia urgência em sair. O tempo parecia voltar ao seu ritmo comum. A transição acontecia de forma suave. Ao cruzar a entrada, a luz externa se tornou mais intensa. O contraste com o interior silencioso chamou sua atenção. Sons distantes da cidade voltaram a ser percebidos. O mundo externo retomava a sua presença habitual. Ainda assim, algo havia mudado na forma como ele se relacionava com tudo isso. A atenção permanecia mais estável. Ele não sentia necessidade de se dispersar imediatamente. O jovem místico parou por um instante antes de se afastar completamente. Olhou para o local abandonado com neutralidade. Não havia mais mistério ali. O espaço havia cumprido seu papel como cenário de observação. Ele compreendia agora que experiências assim não dependem de lugares específicos. Dependem da disposição interna para perceber. E isso podia acontecer em qualquer ambiente. Enquanto se afastava, ele refletiu sobre a sensação inicial de estar sendo observado. Agora entendia que aquela percepção sempre esteve presente. Apenas ficava abafada pelo excesso de estímulos cotidianos. O local abandonado apenas reduziu essas interferências. O que parecia estranho era, na verdade, familiar. Era a própria consciência observando a si mesma. Essa compreensão trazia uma calma silenciosa. Ao seguir seu caminho, o jovem místico sabia que aquela experiência não precisava ser repetida da mesma forma. O aprendizado não estava no lugar, mas no estado de atenção alcançado. Ele carregava consigo essa percepção renovada. Não havia necessidade de buscar situações extremas. A observação interna podia ser cultivada no dia a dia. E essa era a verdadeira descoberta que mudava tudo. Ao retomar o caminho de volta, o jovem místico percebeu que o mundo externo parecia o mesmo de sempre. As ruas, os sons e o movimento seguiam seu fluxo habitual. Ainda assim, sua forma de perceber tudo havia mudado de maneira sutil. Ele notava detalhes que antes passavam despercebidos. O ritmo das pessoas parecia mais acelerado do que o necessário. Essa diferença não gerava julgamento, apenas observação. Estar presente tornava tudo mais claro. Enquanto caminhava, ele percebeu que a sensação de observação não havia desaparecido por completo. Ela apenas assumirá uma forma mais integrada. Não era mais algo que chamava a atenção de maneira incômoda. Funcionava como um lembrete silencioso de presença. Pensamentos continuavam surgindo, mas não o dominavam. Emoções apareciam sem arrastá-lo. Havia espaço entre o que surgia e a forma como ele reagia. O jovem místico notou que esse espaço interno tornava as situações mais simples. Conversas comuns não exigiam tanta energia. Pequenos imprevistos não provocavam reações imediatas. Ele conseguia observar antes de responder. Essa mudança não era visível para os outros, mas internamente fazia toda a diferença. Era como carregar um ponto de estabilidade constante.
algo que não dependia do ambiente. Ao chegar em casa, ele percebeu que o silêncio ali era diferente do silêncio do local abandonado. Ainda havia estímulos, objetos e memórias ao redor. Mesmo assim, a atenção permanecia mais centrada. Ele não sentia necessidade imediata de distrações. O corpo estava relaxado e a mente clara. A experiência não havia ficado para trás. Ela continuava presente de forma discreta. O jovem místico compreendeu que aquela vivência não precisava ser isolada como algo extraordinário. Não era um evento separado da vida comum. Era uma forma diferente de estar nela. O local abandonado apenas facilitou o reconhecimento disso. O verdadeiro desafio era manter essa atenção no cotidiano, sem silêncio absoluto ou ambientes neutros, apenas com consciência constante. Essa compreensão trouxe uma sensação de responsabilidade tranquila. Não havia obrigação de mudar nada imediatamente, apenas de perceber com mais clareza. O que antes parecia estranho agora se tornava natural. A sensação de ser observado transformava-se em presença contínua. Ele sabia que ainda haveria distrações e momentos de esquecimento, mas agora tinha referência. E isso mudava completamente sua relação com o mundo. Nos dias que se seguiram, o jovem místico percebeu que a experiência não se sustentava sozinha. A atenção precisava ser cultivada de forma deliberada. Pequenos momentos de distração surgiam sem aviso. Em certos instantes, ele se perdia novamente em pensamentos automáticos. A diferença agora era a rapidez com que percebia esse afastamento. Não havia frustração envolvida nesse reconhecimento, apenas o retorno consciente ao presente. Ele passou a observar situações comuns como oportunidades de prática. O ato de caminhar tornava-se um exercício de atenção ao corpo. O contato com objetos simples ganhava mais nitidez. Sons cotidianos deixavam de ser ruído e passavam a ser percebidos individualmente. Mesmo conversas rotineiras ofereciam espaço para a presença. Ele escutava com mais cuidado. Respondia com menos impulso. O jovem místico entendeu que essa prática não exigia isolamento ou rituais complexos. Ela acontecia no meio do movimento e das tarefas. Quanto mais simples a situação, mais clara se tornava a observação. A mente, aos poucos, aprendia a desacelerar. Pensamentos perdiam parte de sua urgência. Emoções surgiam sem exigir reação imediata. O espaço interno se mantinha acessível. Havia momentos em que a antiga sensação de observação retornava com mais intensidade. Nesses instantes, ele não tentava afastá-la. Limitava-se a reconhecê-la sem interpretação. Com o tempo, percebeu que não se tratava de algo externo. Era a própria consciência voltada para si. Esse reconhecimento dissolvia qualquer desconforto. O que antes parecia estranho agora parecia familiar. A presença tornava-se estável. O jovem místico começou a notar mudanças sutis em suas decisões. Ele agia com menos pressa. Escolhas pequenas tornavam-se mais conscientes. Não buscava controle absoluto sobre os acontecimentos. Apenas clareza no momento de agir. Essa postura reduzia conflitos internos. O esforço mental diminuía gradualmente. A vida seguia, mas com menos resistência. Ao refletir sobre esse processo, ele percebeu que não havia um ponto final a ser alcançado. A prática não conduzia a um estado fixo. Era um movimento contínuo de atenção e retorno. Cada instante oferecia a mesma possibilidade. Não importava o cenário ou a complexidade da situação. A presença estava sempre disponível. Bastava reconhecê-la. Com o passar do tempo, o jovem místico percebeu que a presença não o afastava do mundo, mas o colocava em contato mais direto com ele. Situações que antes passavam despercebidas agora chamavam sua atenção. Pequenos detalhes revelavam padrões de comportamento repetitivos. Ele notava como as pessoas reagiam quase sempre da mesma forma. Isso incluía a si próprio. A diferença era a capacidade de observar antes de agir. Essa pausa mudava completamente o resultado das interações. Em um dia comum, ele se deparou com uma situação que normalmente despertaria irritação. O impulso inicial surgiu como sempre surgia.
O corpo reagiu antes mesmo do pensamento se formar. Dessa vez, porém, algo se manteve estável por dentro. Ele reconheceu a reação sem se identificar com ela. A emoção perdeu força rapidamente. A ação que se seguiu foi simples e objetiva. O conflito se dissolveu antes de existir. Esse episódio confirmou algo importante para ele. A presença não era apenas uma experiência interna silenciosa. Ela tinha efeitos práticos e observáveis. As escolhas tornavam-se mais alinhadas com a realidade. Menos energia era desperdiçada em reações automáticas. A mente funcionava com mais clareza. Não havia esforço para parecer calmo. A calma surgia como consequência natural. Ainda assim, o jovem místico percebeu que nem todos os momentos eram fáceis. Havia dias em que a atenção parecia frágil. A mente se dispersava com mais facilidade. Antigos hábitos tentavam reassumir o controle. Nessas ocasiões, ele evitava julgamento. Entendia que a oscilação fazia parte do processo. Cada retorno à presença fortalecia a prática. A constância importava mais do que a perfeição. Ele começou a perceber uma mudança na forma como o tempo era experimentado. Momentos simples pareciam mais longos e completos. A pressa perdeu parte de seu domínio. Não havia necessidade de acelerar o próximo passo. Cada ação continha sentido em si mesma. O futuro deixava de ser uma preocupação constante. O passado surgia apenas como referência, não como peso. O agora se tornava suficiente. Ao observar essa transformação, o jovem místico entendeu que o verdadeiro teste não estava em experiências incomuns. Estava na vida cotidiana, repetitiva e previsível. Era ali que a presença precisava se sustentar. Não como um estado especial, mas como uma forma de estar. A sensação de ser observado havia se transformado em lucidez. Não havia mais estranhamento nesse olhar interno. Apenas clareza contínua sobre o que realmente acontece. Ao chegar a esse ponto, o jovem místico já não buscava respostas fora de si. A curiosidade que o havia levado ao local abandonado havia se transformado em compreensão. Ele entendeu que aquela experiência foi apenas um gatilho. O verdadeiro processo aconteceu depois, de forma silenciosa e contínua. Não houve revelações grandiosas ou mensagens ocultas. O aprendizado foi gradual e discreto. Justamente por isso, profundo. Ele passou a olhar para o passado com mais neutralidade. O medo sentido naquele lugar já não tinha o mesmo peso. A sensação de estar sendo observado ganhou um novo significado. Não se tratava de vigilância externa ou ameaça invisível. Era a consciência emergindo de um estado automático. Algo que sempre esteve presente, mas ignorado. O local apenas removeu distrações. O restante foi percepção. O jovem místico compreendeu que muitas pessoas vivem evitando esse olhar interno. A rotina serve como proteção contra o silêncio. Quando o barulho cessa, o contato consigo mesmo pode causar desconforto. Ele próprio sentiu isso no início. A diferença foi não fugir da sensação. Permanecer atento revelou que não havia perigo. Apenas presença sem filtros. Essa compreensão mudou a forma como ele se relacionava com o mundo. Não havia necessidade de convencer ninguém. Cada pessoa seguiria seu próprio ritmo. Ele sabia que a experiência não podia ser explicada completamente. Apenas vivida. As palavras serviam como indicação, não como prova. O que importava era a prática constante. O retorno ao agora sempre que possível. Com o tempo, o local abandonado deixou de ocupar seus pensamentos. Ele não sentia vontade de voltar. Não porque houvesse algo errado ali, mas porque o aprendizado já estava integrado. O mistério não estava no espaço físico. Estava na forma como a mente reage ao desconhecido. A presença dissolvia esse conflito. O silêncio deixava de ser ameaçador. Tornava-se base. Ao final dessa jornada, o jovem místico entendeu que a verdadeira descoberta não foi o motivo da observação. Foi quem observava. Essa percepção não trouxe respostas absolutas. Trouxe clareza suficiente para seguir adiante. A vida continuava com suas incertezas. A diferença era a forma de atravessá-las. Atento,
consciente e presente. E isso, por si só, mudou tudo.